Como estudar para o Enem com base zero? Ou seja, você não sabe absolutamente nada, está começando agora, está precisando estudar matemática, matemática básica, às vezes até tabuada, meu Deus! Calma que ainda tem esperança para você, monstro. Você, mesmo começando agora do zero, sem saber nada, sem saber nem seu nome direito, você pode sim chegar aqui agora ao final do ano, fazer o Enem bonito de um jeito avançado, assim como aconteceu, por exemplo, com o Matheus, meu aluno, deu aula e passou para medicina na Federal agora, estudando pouco tempo. Eu me chamo Matheus, acabei de ser aluno do Profim em 2024 e acabei de passar em medicina na UFRJ. Isso aí parece agora uma coisa surreal, assim, eu nunca vou conseguir isso, mas eu sei que você que está aqui nesse vídeo, você tem condição de chegar nesse ponto que o Matheus alcançou, nesse objetivo, até mais rápido do que ele, se você fizer as coisas certas. Se você fizer errado, ferrou, mas se você fizer certinho, vai dar certo, confia. E depois você vai voltar nesse vídeo aqui e vai dizer assim, Profim, meu Deus, tu profetizou e aconteceu, que isso? Você nesse vídeo economizou dias, semanas, meses, anos da minha vida em preparação para o vestibular. Esse vídeo foi um divisor de águas. Então esse vídeo ele vai ser um divisor de águas na tua vida no que se refere à prova do Enem. Glória a Deus. Então preste atenção, e eu sei que cada detalhe que eu falar nesse vídeo vai ser importante para a sua preparação, e se você não souber, vai te fazer falta. Eu separei 4 erros e 4 acertos comuns para quem estuda para o Enem, e sem base, inclusive, né, quem estuda sem base nenhuma, e de quebra eu vou conversar com vocês sobre as principais plataformas de cursos do mercado, para você ver os pontos fortes, pontos fracos de cada uma e escolher a sua com consciência. Em algumas dessas plataformas eu já trabalhei como professor contratado, outras eu fiz parcerias como influenciador, outras inclusive eu sou amigo do dono, mas não é por isso que eu vou indicar para você, não porque eu conheço o dono que eu vou te indicar a plataforma dele, né, monstro? Ah, bom. Eu só indico aqui no meu canal o que funciona, porque o meu foco não é com eles, o meu foco é com você, que está aqui todo dia vendo meus vídeos, consumindo conteúdo, e está nessa luta e nessa jornada para ser aprovado no segundo vestibular mais difícil do mundo. Eita porra. Então o primeiro erro é estudar para o Enem mantendo vícios do ensino médio. Quando você estuda toda a teoria, chega na hora da questão, você não acerta, é por um motivo simples, você não aprendeu a aplicar aquele conteúdo no problema. Por isso que eu não aconselho que você estude primeiro a teoria e depois faça as questões, porque o ideal é fazer os dois juntos, Não estude primeiro toda a teoria de matemática, de português, igual você faz no ensino médio. Ah, mas Profim, se as questões forem muito avançadas, tu fica naquela, né? O que eu faço primeiro? Estudo a questão e erro? Ou estudo a teoria e demoro muito para fazer as questões e erro também? Calma, monstro. Existe uma forma de você encontrar questões de base. O que são questões de base? São aquelas questões que ajudam a nivelar o teu conhecimento daquela matéria. Vou te dar um exemplo que eu ensino no meu curso, Método de Linguagem Sem Segredos. Imagina que você encontre uma questão sobre um quadro do movimento impressionista. Anota isso que cai direto na prova do Enem. Nessa questão, pede que você identifique quais são as características da luz e da cor. E o que diferencia um quadro do Monet, por exemplo, de uma pintura do realismo clássico, do Da Vinci, por exemplo. Se você já tiver o mínimo de base sobre artes plásticas, que é o nome dessa matéria, você vai conseguir comparar as pinceladas, a luminosidade, o artista, a época. Mas se você ficou completamente perdido com o que eu falei aqui agora, meu Deus, não faço ideia do que é uma pincelada solta. Nunca ouvi falar de pincelada solta, monstro. Se você... Bota aqui nos comentários, bota assim, pincelada solta, que vou saber que você estava aqui comigo nesse vídeo. Olha aí, muito menos, não sabe, né, o que é um impressionismo, o que é expressionismo, o que são vanguardas europeias. O ideal é você, primeiro, buscar ali quais são o assunto, vai lá aí na internet, pesquisa aí, impressionismo. Dá uma olhada nas principais características, volta e tenta fazer questão. Aprender o essencial, aprenda o essencial primeiro. Quais são os principais artistas da época, daquele movimento, quais são as características, qual que é o movimento histórico que tem em volta daquele quadro. E aí volta e faz a questão, porque esse tipo de questão que eu estou te falando de artes plásticas cai em 2 questões ou 3 questões. Tiveram anos da prova do Enem, caíram 4 questões de artes plásticas. Então, se você começar a estudar só a teoria, você corre o risco de ficar 2 meses vendo artes plásticas e não acertar as questões, porque a questão
ela tem uma especificidade que você não prestou atenção na matéria. Para isso, eu sugiro que você faça 5 questões de base de cada um dos tópicos da prova do Enem, para você ir sentindo a matéria. Talvez, monstro, você não acerte tudo de primeira mesmo, mas pelo menos você descobre qual que é o assunto cobrado, quais são os termos que aparecem, quais que são as palavras que aparecem em cada enunciado, e ganha clareza sobre onde focar a teoria depois. Mergulha, porque, olha só, vou falar uma parada que eu nunca vi na internet falando. Tem muito professor de cursinho que é contratado para gravar aula e ele recebe um planejamento de aulas frio. E esse planejamento tem 10 tópicos e ele é obrigado a dar. Se ele não der, ele é mandado embora, monstro. Então olhe pro lado do cara. O cara às vezes não sabe o que está falando, ou então às vezes ele foi obrigado a falar sobre aquele conteúdo e você não é obrigado a ver. Seja inteligente. Então, será que esse cara está falando essa matéria aqui porque ele foi obrigado a falar porque está na ementa do curso? Ou será que ele realmente fala porque vai cair esse negócio na prova? Então, tem essa malícia. Você só vai passar rápido se você for estudante maldoso. Maldoso no bom sentido. Nem sei se tem como ser maldoso no bom sentido. Mas enfim, tu entendeu, né? Não. Então, o primeiro acerto é fazer 5 questõezinhas de base só para você conhecer a matéria. Talvez você não acerte realmente, mas enfim, tu já entendeu, né? Como é que eu encontro essas questões? Vai no INEP, bota INEP, questões anteriores ou provas anteriores do Enem. Você vai ver as provas antigas e vai ver as questões. Tá precisando disso direcionado? Assina uma plataforma. Pega um Descomplica, pega um Ferreto, pega um Estude, pega um Filade. Eu vou falar quais são os pontos fortes e os pontos fracos de cada uma dessas plataformas. Mas, por exemplo, o Filade, que é uma plataforma que eu tenho em parceria, que tem um cupom. Eles fazem uma seleção das questões por assunto e por dificuldade. Você já sabe, pô, quero fazer as questões de artes plásticas mais fáceis, só para me sentir na matéria. Você vai lá, faz o filtro e já consegue. Algumas outras plataformas também têm essa função. Eu vou falar isso daqui a pouquinho ao longo do vídeo. Tá gostando, né, monstro? Deixa o like aqui para tu ajudar o vídeo a encontrar mais pessoas e mostrar que esse vídeo é relevante. O segundo erro é seguir no cronograma padrão para todo mundo e não respeitar o seu ritmo e suas especificidades. Quando eu estava lá no ensino médio da escola pública, eu não sabia nada. E se eu entrar, naquela época não tinha esse negócio de estudar pela internet, não tinha tanta internet assim disponível. Mas se eu tivesse que seguir um cronograma que todo mundo seguiria, ou eu acharia muito pesado, porque eu não tive base escolar, ou simplesmente eu desistiria do meio do processo, porque eu acharia que não era para mim. Então eu precisaria de um cronograma feito para mim. Muitos cursinhos já começam com as matérias de matemática básica e aí rapidinho vão para matemática mais avançada. E aí você fica todo enrolado, não sabe o que está falando. O cara começa falando 1 vezes 2, 2 vezes 1, e depois começa a falar sobre logaritmo. Aí você não entende nada. Então, em vez desses cursinhos doidos reforçarem o fundamento, eles acabam acumulando matéria. Você se torna um acumulador compulsivo de matéria. Você podia ter um quadro, né, na televisão. Acumuladores compulsivos de matéria. Eu estou aqui com esse mijo de gato, acumulando mijo de gato, já tem 15 anos. Já ouviu esses programas bizarros? Que nojo. Então, eu estou aqui vendo matérias de língua portuguesa e matemática há 15 anos. Então, eu sou um acumulador compulsivo de conteúdo. Isso desanima muito. E eu, particularmente, detesto o cronograma fixo, porque ou você vai rápido demais, ou você fica arrastado demais, caso você já tenha conhecimento básico. Então, o acerto segundo acerto, estudar no seu ritmo, dedicando o tempo necessário para a base. O Enem é base, monstro, em todas as matérias, matemática, língua portuguesa, linguagens, matemática, naturezas humanas e redação. Redação é um pouco mais que base, né? Não tem como ter só base, não. Então, parece que você está perdendo tempo, mas você não está perdendo. Se você estiver curioso quais são os tópicos de matemática básica para você começar, eu separei uma listinha especial com alguns amigos meus, eu juntei essa lista de 7 tópicos da matemática básica que sempre caem. Então, vou pedir para colocar na tela aí os 7 tópicos para você dar o print, certo? Eu já sou professor há mais de 14 anos, tu nem era vivo, nem era nascido. Então, tu tinha 1 aninho de idade quando eu comecei a realmente entrar nesse mundo do vestibular. Então, conheço muitas, talvez todas as plataformas do mercado. O maluco é brabo! Mas eu tenho visto que tem uma que está se destacando muito, que é a Filade. E ela tem a promessa de ser o cursinho online
mais presencial do Brasil, porque ele tem uma estrutura muito legal. Aí, por exemplo, teve um comentário aqui que a menina falou assim: procurei bastante uma plataforma que eu conseguisse adaptar a minha rotina de forma mais personalizada. Tem um mês que assinei a Filade e mesmo sabendo que o preço é um pouco mais salgadinho, mais acima, não me arrependo nem um pouco. Me atendeu super bem, foi a única que ofereceu o que eu buscava dentro das minhas pesquisas. O valor se justificou, estou adorando. A Filade tem orientador de estudo individual, tem monitoria, tem tirar dúvida 24 horas, simulado de correção TRI ilimitado, banco de questões que é um banco gigante para você consultar, e videoaulas que não são videoaulas nem longas nem curtas, são videoaulas médias de entre 15 e 20 minutos. E galera, você não é bobo, você sabe que às vezes uma equipe maior, uma estrutura maior, que vai te atender melhor, isso custa caro, porque os caras têm que contratar coordenador, monitor, professor, uma estrutura de plataforma que te atenda de verdade, isso custa caro. O preço, por isso, que é um pouco mais alto do que os outros cursinhos. Então, se você precisa de nível de apoio, talvez valha a pena você assinar a Filade. Vou deixar o cupom aqui para FIN10 para você ter desconto aí na assinatura, caso você queira. Mas se você, por exemplo, não liga de ter um curso que é mais generalista, mais superficial, você pode contratar um curso mais barato. Caso o seu foco seja puramente videoaula baratinha, você pode analisar outras opções, que eu vou falar aqui, inclusive não está errado, tá? Mas enfim, é o seu foco. Inclusive, vi outro comentário que falou assim, ó, para quem está achando o curso caro, não tem noção do preço de uma faculdade particular a longo prazo. Eu estou preferindo investir pouco agora, um pouco mais agora, tentar uma federal e ficar livre de mensalidade por 4 ou 5 anos. Eu acho isso muito melhor. Mas cada um tem uma visão sobre isso. E erro 3, achar que excesso de conteúdo é qualidade de estudo. Cara, isso aqui é muito real. Muita gente acha que quanto mais aulas assistir, mais preparado vai estar. E é o oposto, porque isso gera mais angústia, mais ansiedade. Quanto mais resumo, mais aulas gigantes você pega, mais exercícios você faz aleatoriamente, você chega na prova do Enem e trava. Por quê? Porque aprender de fato tem que saber intercalar teoria e prática desde cedo e ser seletivo no que você assiste. Você bota um vídeo aqui na internet, como eu passei para medicina te dando apenas 6 meses sem ter base da matéria, com um braço amarrado e com uma venda nos olhos. Aí você clica nesse vídeo e assiste, aí a pessoa que tem uma realidade totalmente diferente da tua, você assiste o vídeo inteiro, comenta no vídeo, se sente um lixo depois, e isso acaba prejudicando você, porque você não está sendo seletivo na escolha do conteúdo que está assistindo. Então o acerto 3 é: seja seletivo no que você consome. Não é porque o vídeo tem 40 milhões de visualizações que ele é para você, mostra. Às vezes tem um professor na internet que ele tem poucos inscritos, os vídeos dele tem poucas visualizações, porque ainda não foi encontrado pela massa, mas o cara é bom, o cara tá ali. Eu, por exemplo, quando comecei meu YouTube, eu tinha pouquíssimos views, pouquíssimos inscritos. Tinha gente que comentava assim: caraca, como é que pode ter um conteúdo tão bom que não foi visto? E é verdade mesmo, porque é uma desigualdade de visualização de views e acaba prejudicando você. Então, seja inteligente e seletivo no que você assiste. Pega uma questão inicial, perceba onde está a dificuldade e vai na aula que soluciona aquela dificuldade específica. Quanto mais específico for na sua preparação, melhor você vai ter o resultado. Por exemplo, a plataforma do Ferreto, ela é bem famosa, principalmente para quem tem dificuldade em exatas, e elas têm aulas um pouco mais longas, talvez 40 minutos, tem aula que tem 1 hora, então eu realmente não curto aulas tão longas assim, porque eu acho cansativo. Mas o destaque do Ferreto é matemática, física e química. Tem professor lá muito bom, o professor Boaro de física, por exemplo, é muito bom. Então, pontos fortes do Ferreto. Foco em exatas. Pontos fracos da minha visão, tá? Talvez a tua visão não seja essa. Talvez isso seja bom para você. Falta filtro avançado de questão, selecionando por dificuldade, por exemplo. Faltam aulas um pouco mais específicas e mais contextualizadas de redação. Acho as aulas deles de redação muito generalistas e, enfim, material é muito enxuto na parte da redação. Também cronograma. Não tem uma adaptação individualizada do aluno na plataforma do Ferreto. É como se você entrasse ali, você tem um planejamento, que é um planejamento para todos os alunos. Diferentemente de outras plataformas, como a Filade, como eu já te falei, que ela individualiza o estudo para você. Então, entraram 10 alunos hoje, aqui com o cupom do Profim, por exemplo. Esses 10 alunos, eles vão seguir trajetórias diferentes, adaptadas à realidade do ensino médio. Isso é genial. Genial, não porque eu tenho cupom, nem porque para mim faz sentido que você assine, mas porque realmente faz sentido que você tenha um planejamento individualizado da plataforma. Erro 4, ficar preso na base para sempre por insegurança. Tem gente que acha que não tem base nenhuma, e aí faz 1000 questões, vê 1000 aulas,
e não avança. Muitas vezes a pessoa já sabe bastante, já está com conhecimento legal, faz uma prova antiga, acerta 40%, 50% das questões, aí fica inseguro porque não sai da base, não sai, fica o tempo todo vendo aula de linguagens, o tempo todo vendo aula de matemática básica e não dá um salto. Resultado, nunca vê genética, nunca vê funções complexas, nunca vê uma aula mais complexa de redação que faz o seu paralelismo sintático, inversão sintática. Isso acaba prejudicando o seu desempenho geral, que você vai sempre ficar ali no mediano. O mediano ele é importante no começo, mas depois tem que dar um salto de sofisticação da tua matéria. Acerto 4. Faça simulados gradualmente. Não dá para esperar dominar 100% do conteúdo básico para depois encarar as provas mais complexas. Vá fazendo teste, faz uma prova básica, depois vai para as questões um pouco mais difíceis, até você conseguir lidar com essas questões mais difíceis. E aí você descobre que tem questões que podem ser resolvidas só com interpretação, outras que têm que ter um conteúdo mais técnico, como, por exemplo, linguagens. Na prova de linguagens, tem as questões fáceis, que é o tigela funda, tipos textuais, gêneros textuais, linguística aplicada ao uso, funções da linguagem e divulgação de anúncios. São as questões fáceis da prova. E tem as questões mais difíceis, que é o ecaliolírico, estratégias argumentativas, comparação entre textos, artes plásticas, literatura e poemas. Certo? O lírico e poemas é uma forma que a gente identifica ali. Então, a parte mais fácil é a parte básica. Tem que estudar primeiro. A parte mais difícil, ela vai ser estudada quando você der um salto do básico para o mais avançado. E esse salto tem que ser dado. Talvez não agora, mas no futuro você tem que dar esse salto. Sobre plataformas. A prova total tem aulas muito detalhadas, às vezes detalhadas demais, entre 25 e 40 minutos, muitas vezes mais que 40 minutos, mas traz mapas mentais, apostilas, resumos. Só que isso tem que ter cuidado para não ser aquela overdose de conteúdo. Você vê lá uma aula com 10 PDFs. Você vai imprimir esses 10 PDFs, vai ler os 10 PDFs. Isso é bom, só que você tem que ter cuidado para não se tornar um acumulador compulsivo de conteúdo. O filtro de questões do A Prova Total, ele é melhor do que o filtro do Ferreto, porque você consegue esmiuçar melhor a questão pelo nível da dificuldade ali. Mas a correção da prova em vídeo talvez não seja tão eficaz, não seja tão didática e não te ajude a evoluir tanto. Você tem que ver, olhar uma questão na internet, um vídeo dessa internet, para ter a sua opinião. E eles trocam bastante também a prova total de professor de cada assunto. Então, se você gosta de uma cara fixa, isso pode te desagradar. Descomplica, é extremamente popular, muito barato. Eu mesmo trabalhei lá por muito tempo, eu sei que as aulas são animadinhas, talvez você não curta muito isso, mas aulas com muita piada, isso aí agrada um público e desagrada outro. Não sei qual que é a sua opinião sobre isso. As correções de redação podem oscilar muito na qualidade, dependendo do corretor, porque o Descomplica ele contrata monitores e professores que não são formados para corrigir. Essa é a realidade da maioria das plataformas. Já contrata um professor ali que está começando, e nesse começo a correção pode oscilar de qualidade, você tem que ter cuidado. Estude sala de saber muito tradicionais, bizarramente tradicionais, aulas do quadro, ou o professor passando slide. Então muita gente não curte esse estilo, acha chato, é estilo sala de aula clássica, mas outros acham legal. Sim, eu acho cansativo. Então todos os cursinhos têm prós e contras, então a questão é você escolher qual que é o seu melhor em termos de estilo, em termos de bolso também. Se você está confuso sobre a própria base, se você não está seguro em se você tem base ou não naquela matéria, faz questões ali básicas para você ir nivelando. E aí tenta acertar uma quantidade razoável. Mas, cara, de verdade, em relação a cursinhos, se você quer acompanhamento próximo, individualizado, eu fortemente aconselho que você se inscreva na Filade, porque é o que eu vejo que nesse momento agora é o hype. Talvez no futuro não seja. Se não for, eu vou falar para você, assim, cara, a Filade agora não funciona. Mas no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, funciona. Então, esteja lá, entre lá, você vai gostar muito. Eu tenho um cupom meu aqui para FIN10 para você se inscrever, beleza? Então, não siga, independentemente se você vai entrar na Filade ou não siga um cronograma engessado que foi feito para outra pessoa, tá? Siga o seu cronograma, o seu ritmo, o seu estilo, porque eu sei que se você seguir a sua forma de estudar, você vai conseguir ter outro objetivo, que você não pode ficar parado e ficar estagnado e cometer esses erros aqui que eu acabei de falar. Então, beleza? Vou deixar um outro vídeo muito bom que fala sobre linguagem, já que eu falei sobre linguagem aqui no vídeo. Clica nele sobre artes plásticas e continua vendo que ele vai te ajudar muito. Valeu, tchau!